E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui explicativo. Nosso amigo Anderson aqui, o seguidor do canal, um aluno do canal, fez um pedido sobre uma dúvida que ele tem. E desde já, Anderson, quero pedir desculpa ter demorado um pouco, porque o que acontece? Os meus comentários aqui no canal do YouTube, eles são abertos. Mas eu não sei por que cargas d'água o YouTube acaba retendo alguns comentários. E hoje eu dei uma olhada nos comentários retidos e tinha um monte lá. Cara, não sei por que faz isso. Bom, mas fazer o que, né? Isso é bom, é interessante porque eu vou começar a olhar mais onde fica lá os comentários retidos, porque eu acho que talvez vocês comentem alguma coisa e fica retido lá. E eu não tive essa percepção e hoje é que eu vi isso. Mas comentem, por favor, comentem, dicas, perguntem. Eu tô aqui para ajudar vocês na medida do possível, tá bom? O Anderson fez a seguinte pergunta, para falar um pouco sobre a força dos candles em relação ao pavio. O que o pavio representa dos candles? Então nós estamos aqui com o mercado aberto. A primeira coisa que eu te digo, ou digo para você, Anderson, ou para quem tem um interesse, todas as vezes que você vê um gráfico com muito pavio assim, primeiro, não é muito bom, você corra dele. Por quê? Porque é um gráfico indeciso. Mas segundo, se você reparar que você olha que tem muito mais pavio na parte superior do que a parte inferior, ou seja, ele está sendo mal recebido pelos compradores porque a pressão está vindo de cima para baixo. Então a venda está dominando aqui. E olha aqui o que acontece. A venda está dominando aqui. Então o preço está sendo empurrado para baixo. O pavio significa nada mais, nada menos, a grosso modo, que fraqueza. Então, todas as vezes que você vê candles com pavis, você olha o pavio aqui e mostra uma fraqueza. Fraqueza no quê? Aí é que tá. Um candle, por estar com pavio em uma região neutra, que não faz valor, não tem o porquê. Agora, quando um candle ele apresenta pavio numa região, por exemplo, num topo ou num fundo, aí ele nos demonstra algo. Por exemplo, se ele demonstra pavio na parte superior, num topo, ele está mostrando que ele está chegando ao topo, mas ele está sendo rejeitado naquela região. Se um candle de baixa chega num suporte e mostra pavio, ele está mostrando o quê? Que ele está sendo rejeitado naquela zona de suporte. Olha aqui, por exemplo, esse suporte, ó, que é uma consolidação. Olha como ele é rejeitado. Mas aqui você vê também que ele é rejeitado. Então, ao lado que o preço explodir, tanto de alto para baixo, ele vai seguir o padrão. Então, é claro porque pelo horário, né, nós estamos à tarde agora aqui, o gráfico fica um pouco errático mesmo, mas é até bom porque tem bastante pavio e eu posso mostrar para vocês. Olha aqui que interessante, ó. Topo. O que aconteceu aqui? O preço chegou, não tocou no topo anterior, aí ele nasce o próximo candle e começa a cair e ele praticamente faz um engolfo aqui, né? E deixa um pavio aqui em cima. E o que significa esse pavio? Ele está sendo rejeitado nessa região de topo. O que acontece com o preço? Ele cai. O preço chega próximo a esse suporte. É deixado um candle com pavio, praticamente aqui um spinning top, um candle de indecisão, mas ao mesmo tempo de reversão. E o que acontece com o preço? Ele sobe. Tem dois candles que eu os considero como candles de rejeição, porém de reversão também, que é o spinning top, que é esse candle que tem um corpinho gordinho e bastante pavio, e o doji, que é um candle de rejeição, de dúvida, por exemplo, mas ele mostra que se ele chegou num topo, num fundo, num suporte ou numa resistência, que o preço está rejeitando aquele valor naquela região. Então, todas as vezes que você olha um candle desse, você olha no seu corpo e no seu pavio. O pavio nada mais é do que o significado de fraqueza
E o corpo é o fluxo da quantidade de grana que tem no mercado. Então, é isso que nós enxergamos. Então, quando nós vemos um candle desse aqui, por exemplo, nós vemos aqui o fluxo de dinheiro na negociação e aqui a rejeição. Olha que interessante aqui, ó. Nós vemos um doji sem fluxo, o que significa que o preço chegou até esse fundo e ele foi rejeitado aqui no fundo, ou seja, passível de uma reversão. Ah, Cadu, mas tem hora eu já vi que faz um doji ali no suporte e o preço rompe. 80% dos rompimentos são falsos, porém 20% acontecem. Por isso o mercado não é exato. É um mercado de especulação e negociação. Então eu deixei alguns exemplos aqui que eu peguei aqui da internet mesmo para mostrar para vocês. Ó. Olha que interessante. Então, o que é considerado um candle de força? Que ele tem força. Quando o candle não deixa pavio nem embaixo, nem em cima, ele é um candle de muita força. Ou seja, tem muito dinheiro no mercado entrando naquela hora. As pessoas estão movimentando a favor da cor do candle aquilo que eles querem. E no caso aqui um candle de baixo, né? Então os vendedores estão com muita força aqui. Nós vemos aqui o fechamento e a abertura de um candle, né? Nós vemos um fluxo aqui. Então, se é um candle de baixa, partindo do topo, nós vemos aqui um martelo invertido, por exemplo, ou seja, ele está indo buscar um fundo. Nós vemos essa força. E aqui um candle também, que ele tem pouco pavio, significa também que ele é um candle de força. Né? Ele é quase um candle como esse. Então, o que eu posso considerar candles de força? O candle sem pavio e o candle com pouco pavio. Isso nós estamos falando que é um candle de queda. Um martelo invertido lá na resistência, porque aí o que acontece? Ele começa a perder força. O spinning top demonstra perda de força, o doji demonstra perda de força, e se ele mostrar o que aqui? Um martelo lá na resistência dessa forma. Por quê? É como se fosse um enforcado, né? E aqui tanto faz como tanto fez. Ele demonstra o quê? Que ele está sendo rejeitado naquela região. Está havendo uma rejeição. Então, outros exemplos aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz programação de dados no meu colégio, na época do colegial. Então eu aprendi que todos os códigos são binários. E a codificação do mercado financeiro não é diferente. Então, existe uma codificação matemática para se chegar ao porquê do corpo, ao porquê da sombra, e é traduzido para nós de uma forma mais tranquila para se entender que todas as vezes que nós vemos um pavio ou a sombra, nós vemos o quê? Fraqueza, e todas as vezes que nós vemos o corpo, nós vemos o quê? Nós vemos fluxo, nós vemos dinheiro, tá? Traduzindo a grosso modo. Então não precisa você entender a binariedade da negociação de um candle. O mais importante é você saber que existe o código binário sobre isso e que ele é feito dessa forma. A primeira vez que eu aprendi muito tempo atrás, foi quando eu fiz o curso do Oliver Velez, Fund Trades. É para ações, não é para opções binárias. Mas a questão de interpretar o candle é a mesma coisa. Então nós vemos aqui um candle de força, tanto de alta como de baixa. Nós vemos um candle aqui de força, se ele estiver aonde? Se ele estiver em que região? Num suporte. Nós vemos aqui um candle de força de baixa, se ele estiver onde? Uma resistência. E aí nós vemos aqui o candle considerado normal, tanto de alta como de baixa. E agora nós vemos o doji, que demonstra
pouca força, ou seja, reversão do movimento, e nós vemos aqui o candle que é praticamente sem força. Então, se esse candle chegar aqui num suporte, é um candle de força, ou se esse candle chegar aqui numa resistência com pouca força. Nós vemos, então, esse padrão de reversão. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer. Vamos lá. O candle, quando ele está numa alta, ele está na subida. E ao chegar próximo a uma resistência, ele começa a demonstrar sombras, chega aqui, deixa o famoso martelão. O que aconteceu aqui? Ele demonstrou que a região está rejeitando ele, está rejeitando. Então ele vem com candles de força e chega à região e rejeita. É a mesma coisa na queda. O preço vem caindo, de repente ele começa a deixar pavio, mais um pavio, e aí quando ele chega aqui próximo ao suporte, ele faz um doji, aí faz um outro doji, e aí nós acabamos vendo o que? Aquilo que eu falo para vocês sobre os gaps, né? Um candle fechando dentro do outro candle, e aí o preço vem e faz a reversão. Tá bom? Espero que tenham entendido o que eu quis dizer. Espero que vocês tenham compreendido a questão do pavio. E o candle que faz um pavio no meio do gráfico? Cara, se você for trabalhar suporte e resistência, esqueça. Agora, se você for trabalhar tendência, assim que um candle fechar sem pavio, numa queda, na parte superior, está mostrando força. O que acontece? Consequentemente, o próximo candle pode ser da mesma tendência, se ele não tiver nenhum empecilho no passado. O que é um empecilho? Se ele está na queda, um fundo; se ele está na subida, um topo. Entenderam? Conseguiram compreender? Por exemplo, assim, ó. O candle está descendo. Ele mostra o que? Um candle assim, ó. E aqui ele não tem pavio, mas ele é de queda. Está mostrando o que? Força. Com certeza vem mais um candle aqui. Aí se ele fizer isso aqui, bom, aí ele já demonstra fraqueza nessa região. Se aqui no passado tiver um fundo também, com certeza ele está chegando próximo a esse fundo, pensando numa reversão. Certeza. Agora, quando nós vemos um candle assim, sem pavio, numa queda de tendência e sem nada aqui para atrapalhar ele atrás, com certeza ele vai descer com fluido, né? Que a gente fala em Forex. Vai descer como uma faca caindo. E vai parar só na região de um futuro suporte ou de uma futura resistência que tenha bipolaridade. Que eu já falei aqui para vocês sobre a bipolaridade, que eu já falei para vocês sobre este princípio. Tá bom? Para o vídeo não ficar longo, eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta do Anderson. Espero que eu tenha conseguido aqui sanar algumas dúvidas de vocês também. Olha aqui no gráfico, vamos aqui no gráfico só para ver mais um, ó, que eu mostrei aquela hora, olha só. Chegou próximo ao suporte, mostrou que um pavio abaixo, já um candle de alta, os que repelindo, então aqui é o que? Um candle de força de alta, né? E se ele fosse vermelho? Se ele fosse vermelho, está mostrando que o candle está sendo repelido. E ao mesmo tempo, como é um candle de alta, está mostrando que ele está sendo expulso daquela região também. Então aqui, né? Olha aqui, ó, a sombra. Olha aqui a sombra nesse topo aqui, ó. O candle veio, fechou sem o gap e depois caiu. Olha aqui a sombra demonstrando. Ah, veio um candle. Mas ó, sombra demonstrando. E ele caiu. Olha aqui que eu falei para você. Ele veio sem aqui pavio, deixou essa sombra embaixo, mas ele está em queda. Ele veio e completou. Veio, completou novamente. Agora chegou aqui nessa região, já numa reunião de briga no passado, né?
E os preços não vêm uma descida só, eles vêm fazendo o quê? Correções, correções. Então cabe a você também analisar o gráfico, quantas correções está fazendo. Que nem por exemplo aqui, ó, o gráfico faz 3, 4 candles, corrige 2. O candle faz 3, 4 candles, corrige 3. O gráfico faz 4, 5 candles, corrige 2. Então, há uma percepção também do movimento gráfico, da leitura gráfica, o que ele está fazendo. Então, a partir do momento que ele demonstra uma sombra e ele está ali fazendo um padrão de tantos candles aí, olhando assim, você consegue olhar, que aí no caso a gente faz isso marcando um canal ou uma linha de tendência, você começa a assimilar ele chegando próximo a um fundo, que é a hora do momento dele fazer a continuidade do movimento, deixando sombra aqui sendo expulso daquela região. Se chegou sombra, chegou pavio na região, opa, não te quero aqui preço, não quero negociar nesse preço. Então a tendência é a reversão do mercado. Fui claro? Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas aí. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar. E o que eu puder ajudar, tô aqui para ajudar. Tá bom? Forte abraço. Até mais. Fui.